Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a esse vídeo. Essa é a nova série do canal que eu acredito que vocês vão gostar bastante. E o nome dessa série é Essa Merda Mudou a Minha Vida. E ela se trata exatamente do que parece, ou seja, trazer sabedorias, conhecimentos, coisas que eu aprendi na vida ao longo do tempo, sei lá, que simplesmente mudaram a minha vida, né? Alguns gostam de dizer que virou a chave, então vai ser sim um daqueles vídeos mais intelectuais, tipo o vídeo onde eu falei do livro Morra Sem Nada. Se você ainda não assistiu esse vídeo, muita gente gostou dele, né? Vou deixar aqui embaixo para vocês assistirem, mas não sai daqui ainda não, termina de ver primeiro e depois você dá uma olhada lá, porque o link não vai fugir não, beleza? Pega o papel e caneta, anota aí, né? Porque eu acho que vai ser interessante. E o tema de hoje é vergonha é coisa de pobre. Pessoal, olha só, não me levem a mal, tá, no que eu vou dizer. Parece ofensivo o que eu vou dizer. Então, primeira coisa, vamos começar lendo e eu vou lendo com vocês. Vai ser tipo no formato de aula mesmo. Prometo que não vai ter muito texto, tá? É pouco texto, mas eu vou lendo e conversando com vocês. Assim a gente consegue chegar a algum lugar. Inclusive, eu quero sugerir que você, assim que acabar o vídeo ou durante o vídeo, vai comentando aqui embaixo. Eu quero ver sua opinião. Quero, né, ler o que você tem para dizer sobre o assunto, porque eu acho que muita gente vai se identificar. Antes de começar a ler, você, diga aí, vai pensando, você por acaso já teve aquela sensação de que está incomodando? Você tem frequentemente esse medo? Medo quando você vai expor a sua opinião ou quando você vai aparecer mais em alguma situação? Você tem medo de estar incomodando? Ou então vergonha do que as pessoas vão pensar? Bom, segura esse pensamento aí, vamos começar nisso. Ó. Vergonha é coisa de pobre. Número um, o que é a vergonha nesse contexto? Não estamos falando de pudor ou educação. Aqui é a vergonha de se expor. Abrir a boca, postar um vídeo, por exemplo, vender algo, se colocar no mundo. Essa vergonha geralmente nasce do medo de julgamento. O que vão pensar de mim? E se der errado? E se rirem? Pessoal, aqui esse exemplo do vídeo é muito bom porque ele é muito prático. Inclusive é algo que, entre outras coisas, é uma das questões que eu tive que me arriscar várias vezes. E lembrando que a vergonha que eu estou me referindo nesse vídeo não é o que nós falamos de vergonha na cara, no sentido de ter um brio, não é no sentido de ter educação, sabe? De ter respeito, respeito próprio, não é isso. Aqui a gente está falando da vergonha mesmo que vem do medo do que as pessoas vão pensar, ou então do medo de estar incomodando demais determinadas pessoas. Inclusive, pessoal, é, isso também é muito interessante porque para fazer esse vídeo ou qualquer outro vídeo que eu tenha feito, você acha que eu não tive vergonha nunca de fazer vídeo nenhum? Pessoal, eu já tive muita vergonha de fazer. Hoje, às vezes, bate na porta a vergonha e eu vou falar sobre a solução para isso no final, tá? Porque eu vou amarrar tudo no finalzinho ali, mas vou dar um spoiler que sim, eu já tive muita vergonha de fazer vídeo e mesmo assim eu tô aqui, eu tô fazendo vídeo. Desde 2012 eu faço vídeos e não só para esse canal. Esse canal aqui, ele é um pedaço pequeno, ele é um recorte pequeno do que eu já fiz quando o assunto é falar com outras pessoas. Mas de novo, nós vamos voltar nisso em outro momento aqui. Vamos para a parte 2. Padrão de classe social. Por que eu estou falando que vergonha é coisa de pobre, tá? E eu não gosto de usar esse termo rico e pobre, porque eu acho que parece que quando você fala que alguém é pobre, você está depreciando muito alguém. Mas, infelizmente, pessoal, a gente está na internet e a gente tem que usar palavras assim muito fáceis de entender. Mas que fique claro que eu não gosto de falar fulano é pobre, né? Apesar de que no Brasil a maioria esmagadora seria considerado pobre mesmo, tá? Então não é uma ofensa, né? Mas vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. Padrão de classe social. Deixa eu tirar meu rosto aqui de cima. É fato, nas classes mais baixas, muitas vezes a vergonha é mais presente. Por quê? E aí nós vamos continuar. Cultura da escassez. Quando você tem pouco, perder reputação pesa muito mais. Pessoal, eu me vi muito aqui, né, quando eu estava fazendo esse estudo, que realmente, pessoal, eu tenho uma questão com a reputação muito forte, sabe? E não é, às vezes, de uma forma saudável, né?
Todo mundo, claro, se importa com a própria imagem, com a própria reputação. Até aí, isso é normal. Só que existe um tipo de zelo exacerbado, exagerado pela reputação, que não é saudável, tá? E muitas das vezes vem dessa cultura da escassez, que tipo assim, tudo que eu tenho é a minha reputação, é a minha palavra. Você já ouviu isso em algum filme, né? Em algum lugar, em alguma coisa, algum lugar na TV, né? Eu já vi isso na TV. Ah, não, tudo que eu tenho é a minha palavra, é a minha reputação. E isso, quando é levado de uma forma muito, muito exagerada, isso também não faz bem, porque quem tem um excesso de cuidado com a reputação vai ter muito medo de se arriscar em questões onde tem que se expor. No caso de hoje, nós temos as redes sociais, mesmo que você seja um tipo low profile, um tipo de pessoa discreto. A gente não está falando de pessoas discretas, tá? Só para deixar claro aqui, eu sei que na sua cabeça vai aparecer essa objeção. Ai, mas você está demonizando a pessoa que é discreta, que gosta de ficar no canto dela. Não é isso. Eu estou dizendo que você não deveria deixar de fazer algo que você quer, que você precisa, que vai te fazer bem só por vergonha. Isso é totalmente diferente de ser discreto, tá? Então pensa muito nisso. Você tem um cuidado muito exagerado? Você não acha que esse cuidado, esse zelo com a reputação, não é também um medo disfarçado, um medo de se expor, um medo de sofrer críticas? Pensa nisso, né? Bom, outro fator, ambiente social controlador. Bairro pequeno, família próxima, todo mundo fala da vida de todo mundo. Pessoal, fofoca, basicamente. Isso quer dizer que rico não faz fofoca? Não, rico também faz fofoca. Mas vamos falar a verdade. Pensa num ambiente em que cresce a pessoa rica e pensa num ambiente que cresce geralmente uma pessoa mais pobre, certo? Não é comum você ver, até mesmo na ficção, né? Pessoas pobres sendo retratadas num universo onde tem muita falação, muito disse-me-disse. Ah, você viu fulano, você sabe o que fulano fez? É uma verdade. Pobre gosta de falar de outro pobre e pobre gosta também de falar de rico. Não sei, sabe? Vocês já repararam isso? No Brasil, boa parte do entretenimento do pobre é falar da vida do rico. Se você acha que é mentira, vai para o Instagram e vai dar uma olhada em quantas páginas, quantos perfis de fofoca existem. E os caras vivem de falar, ai, porque a Graciane peidou com cheiro de ovo. Ai, porque não sei o quê. Ai, porque a Paula Oliveira. Ah, porque a Virgínia. E os caras vivem disso. E eles vivem disso por quê? Porque tem gente que consome. Então, infelizmente, isso é uma verdade, pessoal. E você vai percebendo isso conforme você vai se afastando de algumas programações da TV ou das redes sociais que são focadas só em falar dos outros. Falar bem ou falar mal, mas são detalhes às vezes que são tão, sabe, são tão ridículos, são informações tão desnecessárias, sabe, que não te agregam em nada. Enfim, esse clima, esse ecossistema de fofoca, ele também afeta a sua capacidade de se expor. Por quê? Se você também amanhã fizer alguma besteira, ou sei lá, nem fazer uma besteira, mas se você se expor de uma forma que você não sabe qual vai ser a reação das pessoas, se essas pessoas já têm o costume de falar mal da vizinhança inteira, dos amigos, imagina de você, vai falar de você também. Esse medo, sabe, do seu microcosmo, do seu ecossistema local, isso afeta sim muito. Mas não é só isso não, tá? A pior parte ainda vai vir aqui. Vamos lá. Educação formal e cultural. Muitas vezes se ensina mais a não incomodar e a não errar do que a experimentar. Isso aqui é um ponto interessante, talvez seja o meu preferido aqui, no sentido de isso estar te sabotando e te manter pobre ou te manter menor do que você poderia ser, né? Mas vamos continuar. Do outro lado, quem cresce em ambientes ricos geralmente é incentivado a falar, apresentar, liderar, mostrar projetos, viajar, aprender idiomas, ou seja, são treinados desde cedo a não ter tanta vergonha de errar. Tá, vamos respirar fundo aqui. Ah, Ezequiel, mas você está sendo injusto porque as pessoas, deixa eu afastar aqui, as pessoas elas não têm a mesma oportunidade. E isso é verdade, né? Isso não vou negar aqui. As pessoas têm oportunidades diferentes. Ponto.
Porém, vamos, vamos parar para pensar o seguinte: você nasceu numa realidade que não é de ser rico. Você já nasceu nessa realidade. O que você pode fazer? Você pode aceitar isso e simplesmente, sabe, não fazer nada a respeito, ou você pode procurar entender o motivo pelo qual você tem vergonha de se expor, de se mostrar, de fazer alguma coisa diferente e crescer e ter uma vida no mínimo melhor do que a que você tem hoje, certo? Então, beleza, a gente pode assumir que oportunidades são diferentes. Né? Você pode, não precisa acreditar em mim se você não quiser. Você pode fazer uma pesquisa, procura aí no YouTube, na internet, trabalhos ou apresentações em faculdades e escolas mesmo, escolas com adolescentes, crianças, mas de ponta, e dá uma olhada no nível da exigência, o nível de trabalho que essas crianças fazem. Dá uma olhada lá depois, assim que acabar esse vídeo, dá uma olhada. Se você tiver a oportunidade de conviver com pessoas, e eu não estou falando de pessoa que estuda em faculdade. Estudar em faculdade é muito bom, mas assim, hoje em dia qualquer um pode fazer faculdade. Mas eu estou falando de escolas de ponta, né? Porque o objetivo aqui é entender como que as pessoas ricas elas encaram as coisas, né? E olha, francamente, eu não conheço uma pessoa rica que tenha vergonha, vergonha mesmo de se expor, né? Então, realmente, pessoal, eu acho que de tudo que a gente falou até agora aqui, é o ponto crucial. A gente tem esse medo de incomodar. Ah, eu vou falar isso aqui, a pessoa vai ficar assim, ofendida. Ah, porque vão falar mal de mim e que não sei mais o que, vão me achar ridículo. Pessoal, nós estamos chegando no final do vídeo e antes do desfecho aqui, eu quero dizer para você o seguinte: mesmo com vergonha, você precisa fazer. Se você quer, se você precisa e está sendo travado, entenda que a vergonha, essa vergonha inicial, não vai passar, porque ela foi plantada, como nós estamos vendo aqui, praticamente no seu DNA, na sua mente. Você cresceu aprendendo que você tem que, sabe, se fechar numa caixa e não pode se expor porque as pessoas vão achar ruim e isso é o fim do mundo. Mas, pessoal, não é o fim do mundo. Então, para de esperar a vergonha ir embora, para de esperar esse problema ser superado, porque assim, você pode fazer terapia, você pode tomar remédio, você pode fazer várias coisas e pode ser muito bom. Mas você não vai ter um momento que você vai olhar e falar assim: ah, a vergonha passou, amém, sabe? Passou a vergonha, eu vou fazer agora o que eu tenho que fazer. Não. Isso não vale só para fazer vídeo na rede social. Isso vale para você buscar aquele emprego que você quer. Isso vale para você chegar na pessoa que você pensa que, cara, essa pessoa aqui tem uma chance boa dessa pessoa ser a mulher da minha vida, ser o cara da minha vida, sabe? Tipo, e você deixar de chegar na pessoa porque tem vergonha e tem medo da rejeição. Pessoal, você tem que ir mesmo com vergonha. E você vai corrigindo o seu percurso enquanto você anda, tá? É assim que as coisas funcionam. Vamos para o desfecho aqui? A leitura prática, né, do que a gente falou. Vergonha não é coisa necessariamente de pobre ou de rico. É treino ou falta de treino. Mas sim, existe um padrão. Quanto mais você se expõe, mais aprende que o julgamento dos outros não mata. É isso, é basicamente o que eu já falei, né? Pessoas ricas ou que ascendem rápido tendem a quebrar essa barreira antes. Por quê? Mesmo que essa pessoa esteja errada, mesmo que o que ela esteja fazendo não fique bom, ela consegue fazer uma coisa que quem tem vergonha não consegue, que é errar rápido. Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, errar rápido. Porque quem não faz, por medo de errar, nunca vai sair do lugar. Agora, aquela pessoa que toma uma iniciativa e já começa, mesmo com vergonha, mesmo com medo, ela tem um benefício de ela comete rápido os erros que são necessários para ela corrigir e entender o que precisa ser feito para resolver o problema, né? Pessoas ricas ou que ascendem rápido tendem a quebrar essa barreira antes, certo? Então, quer dizer, aí a pessoa que já é rica, cara, a mentalidade dela leva ela ainda mais longe. Por isso que a discrepância social, ela tende a aumentar. Onde existe desigualdade, normalmente, ela tende a aumentar, e não só por esse fator. Existem vários fatores. Mas um deles é o fato de que a pessoa que já cresce numa certa condição, vamos dizer assim, ela tem uma série de ferramentas, uma mentalidade. E assim, eu não quero cair numa de parecer coach, tá, pessoal? Mas essa coisa da mentalidade, ela é importante sim.
Os coaches usam isso porque eles se apropriam desse conhecimento, mas não quer dizer que esse conhecimento seja todo errado, né? A mentalidade faz sim muita diferença. Vamos fechar aqui o vídeo? Minha opinião pessoal. Vergonha é um luxo que você não pode bancar se quer mudar de vida. É como carregar uma mochila com pedras enquanto corre. Ou seja, você já começou a corrida lá atrás. Aí você vai carregar a vergonha ainda, vai usar ela no dia a dia, você vai ficar ainda mais atrasado. Quer influência? Vai ter que aparecer. Quer fazer dinheiro? Vai ter que pedir, vender e mostrar. Quer liberdade? Vai ter que encarar crítica. A vergonha protege a reputação, mas também te mantém pequeno. Guarda essa frase aí. A gente está encerrando o vídeo de hoje, pessoal. Preparei essa aula aqui porque eu acho que vai impactar muitas pessoas, mas ela assim, ela não vai ter o impacto que poderia se você, você que gostou, claro, né, não compartilhar com as pessoas, né? Porque se você gostou, mas guardou para você, muito provavelmente esse vídeo não vai ser mais distribuído, porque as redes sociais fazem assim, né? Elas se baseiam no tempo em que você assistiu e também no quanto você copiou e mandou isso aqui para as pessoas. Então, se você acha a mensagem desse vídeo interessante, gostou dessa aula, quer me incentivar a trazer mais aulas assim, por favor, compartilha, cara. Pega o seu WhatsApp e cola para todo mundo que você gosta, para todo mundo que você quer mandar essa mensagem, porque eu acho que vai sim ter um impacto positivo na vida dela e vai tirar ela dessa pobreza. De novo, eu não gosto de falar muito de pobreza, né? Com esse nome, mas vai pelo menos fazer ela se mexer e sair do lugar. E eu tenho certeza que isso vai ter um impacto positivo na vida dela. Beleza? Obrigado para você que assistiu até aqui. Coloca as suas opiniões aqui. E eu deixei mais conteúdo para você ver aqui embaixo. O vídeo que eu falei do livro Morra Sem Nada vai ser muito interessante você assistir aqui. Tá bom? Grande abraço, até a próxima e tchau.